Fabião, vou começar com você que trouxe a notícia até nós, né? O André falou bem que teve um caso parecido aí nos últimos meses com o Wembanyama, só que no caso dele foi no ombro, né? Exatamente. E do Lillard foi na pantu. E, inclusive, ele ficou fora dos últimos 3 jogos, se não me engano, por conta de uma dor na panturrilha normal. Aí, essa semana, ele descobriu que essa dor é essa trombose. Olha só que coisa. Pois é, né, cara? Realmente mais uma notícia aí desagradável. Eu que sempre bato nessa tecla aqui, que a NBA é um clima diferente, né? Que a gente quer que todos os principais jogadores estejam em boa forma para brilhantar ainda mais a liga, né? Ter confrontos mais legais aí, playoffs chegando. Então a gente queria ver todo mundo aí na ponta dos cascos. É claro que é impossível que todo mundo esteja bem, mas a gente lamenta ainda mais quando é realmente um grande atleta, né? Um cara de destaque na liga e mais ainda chegando nessas fases decisivas, né? Da competição. Com relação especificamente ao problema do Damian Lillard, a gente fica tentando pensar na causa, né, do que gerou esse tipo de problema. Quando a gente falou sobre o Wembanyama, eu me lembro de a gente ter falado sobre possibilidades, né, de estresse, coisa emocional ou esforço, estresse físico mesmo, né, algumas possibilidades para isso acontecer. Então, eu não sei, cara. Eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de problema na NBA desde que eu acompanho a liga. Claro que com o passar dos anos, nos anos mais recentes, foi sendo cada vez mais assim, as notícias foram chegando de forma mais com alcance maior e tudo, as coisas iam se abrindo mais, mas mesmo assim, mesmo não tendo um grande alcance, uma grande abrangência antes, né? Internet e tudo mais, eu não me lembro de jeito nenhum de ter visto um problema de saúde como esse, né? Por isso que é um pouco assustador, e eu fico aqui, quando eu falei que eu ia lançar alguns devaneios, eu fico pensando, será que não existe alguma coisa? É claro que a NBA a gente sabe que tem que ser o esforço ao máximo. A gente falou outro dia aqui no programa sobre quem cuida do corpo, todo mundo cuida do corpo como o LeBron, tudo mais. Será que alguém tá passando do ponto? Tá vendo algum erro? Tá sobrecarregando o jogador? Tô lançando essa sem o menor embasamento, mas só desses dois problemas aí que aconteceram aí com o Wembanyama e com o Lillard me fazem aí levantar a antena para pensar minimamente nisso aí, cara. Um esforço demasiado precisa ter uma análise maior para ver o que tipo de esforço cada jogador pode ter para poder se preparar. Sei lá, cara, são hipóteses aí, são devaneios, como eu disse aqui da minha cabeça, para tentar entender como que esse tipo de condição acontece. E, poxa, uma pena realmente, obviamente, para o Lillard e para o Bucks também nessa reta final. A gente pode falar sobre isso já também. O André, o que mais assusta, né, na hora que a gente vê a notícia, é justamente essa manchete aqui, por tempo indeterminado. Exatamente. Estava até olhando isso aqui agora, para confirmar se eu escrevi certo, mas é isso mesmo. Não é isso. E é esse que é o grande problema, porque a gente sempre tem que, entre aspas, normalizar uma lesão, normalizar um tempo fora, mas normalmente quando a gente normaliza, a gente sabe quanto o cara vai voltar. Ele vai voltar daqui 2 semanas, ele vai voltar daqui 1 mês, ele vai voltar daqui 2 meses. Mas a gente não faz ideia de quando ele vai voltar. Ele pode voltar amanhã, mas ele pode voltar na próxima temporada. Isso é bizarro. Só antes do André continuar, desculpa, André, rapidinho, cara, que você falou do indeterminado, vocês estão falando, eu tô reparando que faz algum tempo que a gente acompanha futebol, obviamente, quando o jogador sofre uma contusão muscular, é tempo indeterminado. Mesmo a gente sabendo que contusão muscular, dependendo, não é uma coisa tão longa assim. Mas parece que é meio que uma coisa para não se comprometer. 15 dias volta, aí o cara volta daqui a 30 dias, aí todo mundo acaba, né, ficando de bode, né? Só esse detalhe. Não, exatamente, Fabião. Eu vejo até pelo Neymar aí, né? Que falaram no começo que era uma semaninha, 15 dias, e já vai fazer 1 mês que ele não joga, né? E é uma lesão teoricamente simples, né? Pelo que parece aí. Mas, enfim, é realmente complicada a situação, né? O Fábio falou, a gente trouxe essa notícia quando o Wembanyama ficou fora também. Houve aquele caso do Chris Bosh, né, Fabião? Que ele se aposentou devido a uma trombose, né? Que ele não estava jogando, ele já estava meio fora, então para mim, sei lá, sumiu um pouco da mente. E foi um pouco mais sério, né? Porque envolveu o pulmão, né? Isso se tornou uma embolia pulmonar, enfim, algo do tipo, e aí ele não conseguiu voltar a jogar, né? Alguns dizem que o cansaço, o número de viagens pode influenciar nisso, outros dizem que não. Enfim, não sou médico, não sou especialista nessa área, né? Para de repente poder falar. Mas fato é que é uma coisa que preocupa, né? Prejudica muito
os times, ainda mais no caso do Bucks, com o Damian Lillard, né? Que é um jogador que, embora, né, a gente saiba de como está a fase do Bucks, daqui a pouquinho eu vou até responder a galera, que eu já vi que tem pergunta aí, né? Agradecer os amigos que estão chegando, daqui a pouquinho eu vou passar pelas mensagens aí também. Mas é isso, né, cara? Acho que a notícia, né, como vocês já falaram, é que o Chance Aranha trouxe por tempo indeterminado, a gente ainda não sabe quanto tempo isso vai ser. Acredito eu que não seja o fim da temporada para ele, até porque acho que ficaria muito claro, né, do tipo, Lillard só volta em outubro do ano que vem, entendeu? Acho que não. O Bucks deve ir para os playoffs, né? Então, vamos esperar que daqui um mês, pouco menos de um mês, né? Estamos aí a 20 dias dos playoffs, mais ou menos, ele já tem alguma condição, mas é difícil prever ainda, né? Então, realmente complicada essa questão aí e difícil nessa reta final ainda. Eu vou até olhar aqui, né? Qual a colocação do Bucks? Acho que é quinto colocado ou quarto colocado no leste, né? Se eu não estiver enganado. O Bucks está quinto colocado, 40-31. Mas tá 6 jogos do sétimo colocado. Mas pode perder a posição para o Pistons, né? Havia uma expectativa, talvez, de ultrapassar o Pacers por estar 2 jogos. Tava nessa briguinha aí. Talvez a tendência agora é ser ultrapassado pelo Pistons, né? Eu acho que o Hawks está um pouco tranquilo, são 5 jogos de diferença, 6 para passar. Mas e o Pistons, hein? Então tem que abrir o olho também. Exatamente, tem o Pistons aí na parada também. Mas aí eu queria ouvir de vocês, antes disso vou passar pela galera, né? Também o que acham aí dessa continuação do Bucks na temporada. Com esse tanto de lesão, uma temporada com 82 jogos ainda é viável na intensidade que está o jogo? Coisa para Gabriel, se pensar. Essa é uma coisa para se pensar, mas que a gente fala disso já desde o nosso primeiro episódio, eu acho, né? Eu não vejo isso diminuindo logo assim, né? Eu acho que 2 jogos contra cada time já estava suficiente, tá? E aí você teria uma temporada regular de 14, 28, 50 e poucos, 56, né? 28 contra o leste, 28 jogos contra o oeste. É mais ou menos uns 56 jogos, né? E para mim já estava suficiente, mas diminuir 30 jogos quase é um peso grande na moeda, né? Isso aí ficaria mais tempo ainda sem jogo. Porque hoje a gente já fica 4 meses sem jogo, né? Bastante Pode falar. tempo. Eu ia te perguntar, você já falou, 4 meses de férias, digamos assim. Talvez a ideia poderia ser discutida de nem diminuir o número de jogos, mas sim espaçar mais. A gente esquece que 72 jogos jogando um dia sim, um dia não, praticamente. Mas aí sabe o que acontece, Anderson? Encavala com as outras ligas? Entra no calendário da NFL, da NHL, da MLB. É tudo alinhadinho, seja, né? Não adianta, cara. Os Estados Unidos... Ia ter que mexer em tudo, né, no caso. Ia ter que mexer em tudo. Você pode até, talvez, espaçar mais começando antes, né, e mantendo as finais em junho, mas, por exemplo, começando em setembro, né, no final de agosto, talvez, né, porque daí você não mexe tanto, né, você vai ter ali uns jogos juntos, NBA e NFL, que hoje já acontece, né, mas a parte principal da NFL não está acontecendo nada demais na NBA, fora a temporada regular, né? Então, janeiro, fevereiro. Esse que é o grande problema, Gabriel. É um problema muito maior do que a gente imagina, mas eu acho que deveria diminuir, sim, o número de jogos e tentar um formato melhor aí, né? Acho que 56 jogos, 60 jogos está de bom tamanho. Aquele ano em que nós tivemos o Covid, né? Na temporada seguinte, foi a temporada 2021, acho que, se eu não me engano, foram 60 jogos, porque a temporada começou em dezembro, lembra? Porque a outra terminou em outubro, né? Sim. Então, acho que 60 jogos estava de bom tamanho, cara. Não precisa mais que isso, né? Eu me lembro daquela temporada que teve o lockout, né? A greve, se não me engano, foi 99, 2000, ou 98, 99, que o Spurs foi campeão, que por conta da greve, então grande parte da temporada também foi cortada, e foram 50 jogos na temporada regular. O que causa esse tipo de problema, pessoal? Alguém sabe? Boa noite, senhores. Imagino eu que seja da trombose. Eu não sei, cara. Você sabe, Fabião? Ou Anderson? Não, a gente falou do lance do estresse, né? Eu já o chat GPT fala. Falei assim uma vez, né? Aqui no próprio Bola Laranja, uma fatalidade, uma prima minha, nossa, quase achei que fosse cair aqui tudo. Uma fatalidade com uma prima minha há alguns anos, que ela estava com a perna engessada e ela teve um problema que acabou chegando
no coração, né? Um problema que causa no coração. Então, se isso é um problema de circulação, algo que seja, de repente, já da pessoa, uma propensão que a pessoa tenha, mas a gente viu aí algo ligado a estresse, a esforço, não sei se é necessariamente sucessivo, mas grandes esforços, talvez aí por muito tempo, algo assim. Cara, a visão geral da inteligência artificial, é isso que você vai ler, Anderson? Não, na verdade eu digitei aqui rapidinho, mas eu confio mais na IA que no Google, eu acho. Não, aí, o da IA é o seguinte, ó. A trombose em atletas pode ser causada por diversos fatores, como lesões, predisposição genética, uso de anabolizantes e outros medicamentos e falta de hidratação. Ou seja, uma lesão na panturrilha pode ter causado isso. Eu também. Só que eu não tô tomando água, não. Aqui ele cita mais algumas opções no sentido de se cuidar mesmo. Né? O colesterol elevado, obesidade, consumo de álcool, fumo, falta de movimentação, então. Que não é o caso, né? Idade mais avançada, e as lesões na parede dos vasos sanguíneos, que entra nisso que você falou. Então, é uma lesão mal cuidada, né? Mas a maioria, se você for ver, é de se cuidar mesmo, né? É algo pessoal que pode gerar aí. Saúde geral, né? Também preciso me cuidar, eu acho, lendo isso aqui, meu Deus do céu. Para de fumar aí, Anderson. Não, isso larga esse tabaco aí, cara. Não, isso não acontece. Para mim, Damian Lillard fora, Milwaukee Bucks, primeira, segunda rodada de playoffs, o que já seria mesmo com ele dentro, né? Mesmo com ele jogando. Tá? Então, se ele não voltar, as chances do Bucks, que já não eram grandes nessa temporada, faz uma temporada bem mediana pelos dois jogadores que tem. As duas superestrelas do Bucks são talvez duas das melhores encaixes aí da liga, né? Mas o elenco não funciona. Para mim, Doc Rivers não é o melhor treinador para esse time. Então, esse é o teto para eles, cara. Quero ouvir de vocês aí também. Eu vejo assim, cara, que o Bucks nunca mais foi o mesmo depois de algumas trocas aí sensíveis, especificamente da saída do Jrue Holiday. Isso aí minou bastante. O Bucks passou de contender a um participante de luxo, vamos dizer assim. Não sei se estou sendo um pouco incisivo demais, mas eu realmente não vejo mais o Bucks com a mesma contundência de outrora, né? Falei bonito agora. Então eu já não via realmente, mesmo com a dupla ali, Lillard e Giannis Antetokounmpo, e eu imaginava que se acontecesse algo especial para eles, aí um avanço aí até final de Conferência Leste, para mim seria uma enorme surpresa. Eu não apostaria no Bucks de jeito nenhum. Eu acredito que pouca gente também apostaria. Então, com a saída do Lillard, então, acho bem improvável. Só uma coincidência de fatores aí, um adversário interessante, alguma coisa assim, algum encaixe maravilhoso que possa acontecer aí, né, no imponderável do esporte de alto nível, de alto rendimento, para poder melhorar o caminho do Bucks, mas ficou bem complicado aí, o que já era meio difícil de acontecer. Exatamente. O Bucks nunca conseguiu se tornar aquele time que nós imaginávamos pós-título, né? Acho que depois de 21, foi um time que se estagnou muito, mexeu pouquíssimo no elenco, que tem um lado bom de você manter seus principais jogadores, mas também até a chegada do Lillard, por exemplo, não teve nenhuma troca assim. Exato. Mexeu um pouquinho, né? Apostou mais em manter o elenco e o time meio que estagnou. Acho que ficou até um pouco manjado a forma de jogar, e a gente eleva a expectativa novamente, exatamente quando tem a troca do Lillard. Então, mas é um time assim que ficou muita expectativa. Eu lembro vocês vão lembrar também daquela entrevista do Giannis, que pegou muito mal, né, dele falando do desempenho do time, né, que não classificou, que foi mal. Isso também, de alguma forma, mesmo ele sendo quem ele é, isso afeta um pouquinho o ambiente, né? E como a maioria do pessoal ainda é o mesmo, então isso pode ter pego também na parte de desempenho. Mas eu concordo com o André, eu acho que nem com o Lillard saudável, eu não apostaria em título para o Bucks, não. Talvez sem o Lillard seria 1 ou 2 rodadas de playoff a menos, né? A mais, no caso, com ele jogando. Então, sei lá, com ele lá seria uma semifinal de conferência, uma final de conferência, isso, pensando longe, e sem ele, talvez primeiro round. Difícil, né? Também. A situação não é fácil do Milwaukee Bucks, não. Acho que tem o Bob Portis também, né? Que o Jefferson falou que tem Bob Portis também, parece que não tá jogando também. Não tá. Exatamente,
Fora que eles estão com o desfalque do Bob Portis, cara. Todo jogo, média de duplo-duplo. Uma muito importante que eles perdeu por punição. Ah, tá. Ele tomou uma punição aí. Bob Portis também não tá jogando. E o Thiago Silva, o Drew Holiday era excelente, mas quando foi para ser a segunda força ofensiva, decepcionou demais com aproveitamentos horríveis. Ele é perfeito para ser uma terceira ou quarta força para focar na defesa. Realmente, o jogador complementa muito bem, mas não pode achar que ele vai decidir tudo aí, né?